Olá! No vídeo de hoje eu queria falar sobre o meu cronograma de estudos. Eu sei que já tem um vídeo aqui que vai falando um pouco dessa questão da vida intelectual e do meu cronograma de estudos para esse ano de forma específica. Aí eu vou deixar num card aqui em cima, que foi o meu vídeo introdutório sobre isso, a dimensão da vida intelectual, da vida de estudos de forma geral. Mas hoje eu vou falar de como está sendo, né? Aquilo eu ia falando mais na questão da minha programação, do meu cronograma durante esse ano. E que a gente sabe que a vida vai acontecendo e as coisas vão mudando, né? Eu tive um grande imprevisto nos meses passados, que foi uma graça a gente poder estar com ela, que a avó do Caio sofreu um AVC e a gente passou 2 meses em Porto Alegre para ajudar a cuidar, ser acompanhantes, né, lá no hospital. E aí, por isso, as coisas foram andando um pouco mais devagar, porque a gente foi dando a prioridade àquilo que era necessário naquele momento. Mas mesmo assim eu consegui continuar meu curso de filosofia, né? Que segundo o meu último vídeo, que eu vou deixar o card aqui também, sobre a minha rotina, de forma geral. Porque C.S. Lewis ia falando de uma rotina específica para os acadêmicos, e por mais que eu seja acadêmica de filosofia, na Academia Atlântica, inclusive, eu não posso viver simplesmente como uma acadêmica, porque fora isso eu também sou esposa, sou dona de casa, enfim, né? Então eu ia falando, comparando um pouco da rotina do acadêmico, que ele viveu como acadêmico também, C.S. Lewis, e com a minha rotina real. Então eu vou começar já falando do meu cronograma de estudos para filosofia, né? Eu comecei no começo do ano a estudar filosofia, eu já estou no segundo módulo, no caso, porque é dividido em trimestres nessa faculdade, não é semestral. Então eu já estou no segundo módulo, só que no primeiro a gente começou estudando Platão, então eu ainda estou lendo a República de Platão. Na verdade, comecei recentemente, porque a minha ideia é terminar de ler a República agora no fim desse semestre. Olha só, mas não se assustem, esse livro é bilíngue. Então tem uma parte em grego e uma parte em português. Então, por causa disso, não é a metade disso aqui, certo? Mas mesmo assim, eu queria conseguir terminar pelo menos no máximo até julho, porque no próximo semestre a gente já vai começar a estudar e se aprofundar mais em Aristóteles. Então eu gostaria de já ir para as obras de Aristóteles. Por mais que Platão é algo que eu vou estudar ao longo da minha vida, né? Mas eu queria pelo menos terminar a República nesse ano, nesse semestre, né? De forma específica, para no próximo semestre começar a me dedicar a Aristóteles. Então eu sempre tenho, fora as aulas da faculdade, eu também busco ler um livro mesmo, né? Para não ficar só com as aulas e tudo, porque as aulas é meio que explicando o que os autores falam. Só que é importante de você ir na fonte também dos autores. Então, por isso que eu coloco poucos livros a cada semestre, para eu poder me dedicar a eles, para eu poder me aprofundar neles, né? Então, por esse ano vai ser a República de Platão e Aristóteles, que eu ainda não sei o livro que a gente vai estudar no próximo semestre, mas aí eu vou acompanhando o que a faculdade vai colocando, né? Fora isso, eu também estou estudando letramento, em que existem todos os graus de letramento, em que as pessoas, por mais que nós tenhamos sido alfabetizados, tenhamos estudado gramática, português, literatura, tudo que a gente estudou na escola, mas muitos de nós não conseguiu viver de fato um aprofundamento desses graus de letramento, de realmente entender e se aprofundar no que você lê e tudo. Então eu acho que é algo que é sempre importante estudar novamente, além da parte de estudar poesia, né, a versificação, de estudar a poesia em si, o sentido dela, se aprofundar. E que eu comecei o ano lendo a Ilíada, só que no momento eu deixei, eu parei por um tempo, porque eu fui me dedicando a algumas outras realidades, tanto a realidade da filosofia, como dentro do letramento também, literatura. Então eu comecei a estudar um pouco de Dostoiévski, a literatura dos russos. E aí comecei a ler Memórias do Subsolo, inclusive. Na verdade, eu já li Noites Brancas, inclusive eu tô devendo uma resenha aqui no canal, eu vou falar em breve sobre esse livro, certo? E aí eu vou fazer um vídeo sobre ele, resenhando esse livro, que é um dos primeiros livros de Dostoiévski. É um livro bem tranquilo, bem fácil de ler. E aí depois eu fui para Memórias do Subsolo. Tem um curso do Raul Martins, que é Dostoiévski de bolso, em que ele vai se aprofundando em todo o contexto histórico da vida de Dostoiévski, o que estava acontecendo na Rússia naquele tempo, que o fez
E que isso tudo, né, porque o que uma pessoa escreve não é simplesmente o que ela escreve segundo vozes da sua cabeça. Todo o ambiente dela, tudo que acontece ao seu redor, inspira aquela pessoa a escrever, né? Então é importante, sempre que a gente estuda literatura, a gente conhecer o contexto histórico da vida do autor, principalmente os autores mais famosos, né? Então, Dostoiévski, que todo mundo tem muito medo dos russos, eu quis estudar um pouco antes de começar a mergulhar nas obras dele. Então, eu tô lendo Memórias do Subsolo e pretendo ler ainda esse ano Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. Eu espero conseguir, né? Muita coisa. Fora a República, na literatura é isso. E tem alguns livros de literatura que eu vou colocando, tem aqueles famosos fura-fila, né? Por exemplo, A Amiga Genial de Helena Ferrante furou a fila, juntamente com outro livrinho, que era um livrinho japonês chamado Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Ambos livros muito bons, e principalmente esse japonês é bem simplesinho e tal, são várias histórias juntas. E eu gostei muito, mas foram livros meio que não estavam na lista, né? Eles foram pura fila mesmo, porque a minha ideia era, esse ano, ficar nos gregos e nos russos, né? Não gregos e troianos, gregos e russos. Só que eu acabei parando um pouco a Ilíada. Então, dentro do estudo do letramento, eu estou vendo tanto a teoria quanto buscando praticar dentro da leitura, né? Desses textos gregos, que era a Ilíada, e dos russos, que eu comecei com Noites Brancas, como eu disse, e agora eu estou em Memórias do Subsolo, e pretendo ler ainda Crime, Castigo e Irmãos Karamazov. Mas aí, fora isso, eu também estou estudando História da Arte, que a gente começou desde a pré-história, aí vai agora entrar na Mesopotâmia, em Creta, para depois chegar na Grécia, né? E aí vai juntar com o meu estudo da filosofia, então é muito legal estudar história junto com filosofia, junto com literatura, assim, todas essas matérias eu sempre gostei muito de estudar, de aprender mais. E nesse ano também eu pretendi estudar latim, só que eu não sei se eu vou conseguir, porque primeiro eu queria tentar terminar pelo menos um desses assuntos. Filosofia não vai terminar agora, né, porque é faculdade, mas pelo menos terminar letramento, e aí eu iria para latim, sabe? Para também não ficar estudando várias coisas ao mesmo tempo e acabar não conseguindo viver bem nenhuma delas. Então, dentro de tudo isso, eu também vou lendo alguns livros sobre negócio digital, sobre copywriting, sobre psicologia, que eu também gosto muito, a dimensão da antropologia filosófica, porque é o ramo da filosofia que eu mais me interesso, né, mas que eu só vou estudar, acho que lá pro ano que vem, começar a estudar como matéria dentro do curso da faculdade, mas eu já estudei e apliquei muito na minha vida, tanto essa questão das cordas da lira, como eu vou falando, como o autoconhecimento, tudo de certa forma parte um pouco da antropologia filosófica, né? Então eu vou trazendo alguns desses assuntos, livros desses assuntos, para ir estudando também ao longo do tempo. Mas como matéria, de fato, essas três vertentes, digamos, né? A filosofia dentro do curso da faculdade, letramento junto com literatura, um pouquinho de poesia, também a memorização da poesia, que é bem importante no aprendizado de qualquer língua, e a história da arte. Por enquanto são essas três vertentes, né, que eu tenho estudado com mais afinco, digamos, sempre trazendo alguns outros movimentos que eu gosto, como psicologia, antropologia filosófica, que está dentro da filosofia, e outros temas que me interessem, como, por exemplo, negócio digital, copywriting, a escrita em si, né? Então, eu sempre vou buscando novas oportunidades de aprendizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Perdão por ter sido um pouco mais curto do que eu já estou acostumada, mas é porque eu estou com um problema de armazenamento no meu celular e aí, por isso, tenho tido essa dificuldade para gravar. Mas eu vou resolver em breve, se Deus quiser. Mas comenta por aqui como é que tem sido a sua vida de estudos nesse tempo. Me fala que talvez eu possa até te dar algumas sugestões de leitura dentro dos temas que vocês gostem de estudar. Também sobre religião, sobre catolicismo, né, que eu já estudei muito e continuo rezando e me aprofundando nisso, né, vendo um pouco a vida dos santos e vários outros temas. Então me fala aqui como tem sido a sua vida de estudos e até o próximo vídeo.